Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, então, para a videoaula dessa semana, né? Que a nossa live foi transformada em videoaula. Então, eu gostaria de trazer para vocês o nosso tema dessa semana. Nós vamos avançar essa semana com uma espécie de revisão sobre a terceira geração. Então, nós estamos estudando João Cabral de Melo Neto. Hoje nós pretendemos terminá-lo. Nós terminamos João Cabral e nós vamos, nas próximas semanas, dar prosseguimento à terceira geração, que nós praticamente terminamos, mas falta alguma coisa. Então, gente, nessa aula de hoje, o nosso tema é a terceira geração e o nosso autor, João Cabral de Melo Neto, é o nosso engenheiro da palavra, né? Nós já estamos bastante inteirados de por que é o engenheiro da palavra. E nessa aula de hoje, nós vamos prosseguir esse estudo na obra de João Cabral de Melo Neto, checando algumas coisas mais. Então, nós continuamos no nosso capítulo 38 do livro, né? Da página 560 a 568. Essa semana, o mais importante para nós são os slides desta aula, que vai ser disponibilizado no aula para vocês, e também um pequeno vídeo que eu coloquei para vocês para intensificar, para consolidar o nosso estudo de João Cabral. Na aula de hoje vai ser uma aula curta, nós vamos recordar rapidamente alguma coisa sobre João Cabral, e depois nós vamos abordar duas outras obras dele que nós ainda abordamos assim muito discretamente, a obra O Rio e o Cão Sem Plumas. Né? Nós já estivemos falando sobre Morte e Vida Severino, né? Então agora nós vamos avançar. Então vejamos, o João Cabral, ele é o engenheiro da palavra, né? O que caracteriza o João Cabral para nós, que nós não podemos perder de vista, né, essa questão do trabalho rigoroso com a palavra. Então, João Cabral de Melo Neto, ele tem um rigor formal e estético no trato com a poesia. Né? Aí nós falamos, então, que essas características dele, nós temos o formalismo no trato com a língua, a compreensão do fazer artístico, ele tenta mostrar para nós, através do seu fazer poético, o trabalho que se tem que fazer para obter uma poesia de qualidade, né? Uma poesia calculada, arquitetada, né? Uma construção racional da poesia, o trabalho intelectual em lugar da inspiração, a recusa ao sentimentalismo. Então, a poesia, o sentimentalismo e a inspiração dá lugar ao trabalho, ao manuseio da palavra. Né? A poesia deixa de ser algo sublime, né? Passa a ser algo trabalhado. Okay? Os temas predominantes no João Cabral, a natureza da linguagem poética, então o fazer poético, e o drama nordestino, né? Que nós encontramos muito frequente, muito forte na obra dele. As principais obras do João Cabral, nós falamos também o engenheiro, e demos foco em três outras obras. O Cão Sem Plumas, né? E o título é uma alusão ao rio Capibaribe, que desce Pernambuco afora, em direção ao Recife, em estado de miséria, né? Pela seca do sertão. E nós vamos abordar alguns trechos dessa obra. E a outra obra, O Rio, que também se refere ao rio Capibaribe, onde o eu poético, interessantemente, é o próprio rio Capibaribe que canta, né? Conta e canta, porque o eu poético canta a poesia, né? Ele canta a sua saga desde a nascente no sertão pernambucano até a chegada ao mar, em Recife. Então vejam que essas duas obras nós ainda não passamos, aí vamos passar hoje, nós apenas tínhamos mencionado, mas a Morte e Vida Severino, que é a obra, digamos assim, a obra mais representativa do João Cabral, essa sim nós olhamos com mais atenção, né? Já temos conhecimento nessa obra, né? O rio Capibaribe é percorrido em suas margens pelo retirante Severino, que é um personagem coletivo. Nós vemos na identificação dele que ele é um personagem que representa vários Severinos, né? E migra do sertão em busca de sobrevivência no Recife. E essas três obras, Cão Sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina, constituem uma espécie de trilogia que tem como cenário o rio Capibaribe.
E também nós temos as outras obras importantes dele, Uma Faca Só Lâmina, Educação pela Pedra. Nós temos também o Alto do Frade, que nós comentamos na semana passada, né? Bom, então agora nós podemos avançar um pouquinho mais com esse tema, João Cabral, né? E vamos conhecer um pouquinho mais da obra O Rio. É importante isso porque o estudo da literatura pressupõe que nós não conheçamos só a teoria, né? O que nós estamos tentando fazer aqui com vocês nesse momento é ir para a prática. Então, nós temos a teoria sobre o João Cabral de Melo Neto, sobre o Guimarães Rosa, sobre a Clarice Lispector, sobre a terceira geração. Mas e a prática? A prática, a gente olhar a obra, né? Nós conhecemos já bastante da obra Morte e Vida Severina e vamos conhecer o que nós temos na obra O Rio, né? Vejam, sobre a obra O Rio, vejam um comentário do Braulio Tavares, que é um crítico literário. Ele fala o seguinte: em O Rio, o tratamento é mais documental e geográfico. Então, vejam só, documenta alguma coisa e mostra um cenário geográfico. Aqui é o rio que conta a si próprio na primeira pessoa. O rio deste poema é o mesmo de O Cão Sem Plumas, só que agora manchado de realidade. Usina, fábrica, engenho, com um olhar distanciado e a ausência de emoção que cabe a um narrador impessoal e não humano. Então, aqui nós percebemos a criatividade poética, né, do autor colocar um eu poético, um acidente geográfico, o Rio contando a sua própria história. O Rio ele se movimenta, assim como os Severinos se movimentam à margem do Rio Capibaribe, migrando em direção ao Recife, se retirando em direção ao Recife. O Rio também se movimenta desde a sua nascente, assim como o Severino de Morte e Vida Severina vai encontrando coisas pelo caminho, vai encontrando pessoas pelo caminho, se juntando a outros severinos pelo caminho. O Rio também vai se juntando a outros rios, a outros poços que vão formando o Rio e indo em direção ao Recife. Então, digamos assim, a grande sacada dessa obra, né, é ter esse narrador, ou melhor, o eu poético impessoal, né? Vamos lá, então. Veja como começa essa obra, O Rio. O Rio falando da sua história, da sua saga, em primeira pessoa. Sempre pensara em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Então, percebe? O rio contando a sua saga, se movimentando, indo em direção ao mar. Todo o rio caminha em direção ao mar. Aqui caberia até a gente fazer um link com aquele conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem, né? Aquele pai que ele é chamado pelo rio, né? O rio atrai aquele pai que quer ir para lá e não voltar mais. Aqui ele fala que os bichos dos rios nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar, né? Então, algo interessante. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, que é onde nasce o Capibaribe. No Capibaribe ele tem 240 quilômetros, percorre e é todo percorrido, ou percorre todo o estado, todo ele dentro do estado de Pernambuco. A serra que se diz do Jacarará, entre Caraibeiras, de que só sei por ouvir contar, pois também, como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Então, a gente percebe um eu poético do Rio, dialogando com o leitor e contando para nós, olha, eu também, como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas do meu caminhar. Assim como a criança não lembra dos primeiros anos de vida, o Rio também aqui não está lembrando dos seus primeiros quilômetros percorridos. Avançamos um pouquinho mais. Agora vejam só, outro trecho de O Rio que lembra a outra obra, Morte e Vida Severina. Ela sempre tem algo em comum, o Rio Capibaribe é o principal, mas o Rio vê as pessoas que vão
a sua margem. E nessa caminhada, nessa descida em direção ao mar, o que é que o rio Capibaribe vê? Eu vi todas as mortes em que esta gente vivia. Vi a morte por crime, pingando a hora na vigia, a morte por desastre, com seus gumes tão preciosos, como um braço se corta, cortar bem rente muita vida, vi a morte por febre. Então aqui nós temos uma aproximação muito interessante com Morte e Vida Severina, porque lá em Morte e Vida Severina, ele mostra para a gente essas mortes por crime, morte por desastre, e fala de morte de criança. Então, quando você fala assim, eu vi a morte cortando, como um braço se corta, cortar muito rente, muita vida. O que é isso, muito rente, né? Cortar muito cedo, né? No nascimento, logo após o nascimento, ou às vezes até mesmo antes do nascimento, é cortar muito rente, muita vida. E aqui nós temos uma aproximação também com a obra Uma Faca Só Lâmina, está falando em gumes que corta, cortar bem rente, um braço, como um braço se corta, né? Então a obra Uma Faca Só Lâmina, ela tem muito disso, né? Uma lâmina, uma faca que não tem nem cabo, corta por todos os lados, né? Então essa aqui essa aproximação. Na obra no Rio, sempre o papel da denúncia social. Então, essas três obras são obras com um forte cunho social. Então, vejam só, ao entrar no Recife, não pensem que entro só. Entra comigo a gente que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior. Entram comigo os rios a quem o mar chamou. E entra comigo a gente. Então, veja só, está trazendo um monte de coisa junto com ele. Essa gente que com o mar sonhou. E também os retirantes, os severinos aí, né? E também os retirantes em quem só o suor não secou. E entre essa gente triste, a mais triste que já baixou, a gente que a usina, depois de mastigar, largou. Vejam só isso. Então, nós temos aqui uma questão da denúncia, né? A usina, aquelas pessoas que foram exploradas num trabalho semelhante ao trabalho escravo, né? Trabalhou, foi mastigada pela usina e não conseguiu o futuro e agora está descendo em direção ao Recife. E vejo outra estrofe. Entra aquele usineiro que outro maior devorou. Então, um usineiro que não deu conta porque não deu conta da concorrência, né? E acabou falindo, né? Entra esse banguezeiro reduzido a fornecedor. Banguezeiro está se referindo aqui a banguê, que é banguê, engenho de cana-de-açúcar. Então, nós vemos aqui também um acompanhamento de uma transformação social, né? De uma evolução social que nós já vimos também em José Lins do Rego, na segunda geração, né? Com fogo mútuo, os engenhos indo à decadência pela chegada da usina. Então, o usineiro que o outro maior devorou, o banguezeiro, ou seja, o senhor de engenho de cana-de-açúcar, que foi à falência e está reduzido a fornecedor. Então, vejam só, ele está trazendo um retrato social do estado de Pernambuco e do Nordeste mais amplamente, né? Vamos lá em frente. Aqui eu quero mostrar para vocês uma curiosidade com humor e ironia do autor, né? Em O Rio, o autor se inclui na narrativa e inclui também seu amigo e primo Manuel Bandeira, que é lá da primeira geração, né? Interessante isso, né? O Drummond já tinha feito isso. Lembrem que o Drummond, quando ele escreveu o poema de Sete Faces, né, ele coloca lá ele próprio, um anjo desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, né? Aí aqui na obra O Rio, que o eu poético é O Rio, o autor aparece na obra e ainda traz junto o Manuel Bandeira, que era seu primo e amigo, né? Veja o trechinho. O Rio, quando ele entra no Recife, o que ele vê? Um velho cais ruído e uma fila de oitizeiros. Oitizeiros são árvores, né? Há na curva mais lenta do caminho pela jaqueira outra árvore da jaca, onde não mais está um menino bastante guenzo,
De tarde eu olhava o rio como se filme de cinema. Via-me rio passar. Aqui esse menino bastante guenzo, guenzo significa magro, adoentado, fraco. O menino bastante guenzo é uma referência ao próprio João Cabral, que morava no Recife quando menino e brincava pelas margens do rio. Então, não mais está, né, esse menino. Interessante isso, ele se colocar na obra. Mas veja mais, o rio continua. Com o meu variado cortejo, o rio ele vem chegando no Recife, mas trazendo muita coisa junto com ele, como se fosse um cortejo. Com o meu variado cortejo de coisas vivas, mortas, coisas de lixo e de despejo. Viu o mesmo boi morto que Manuel viu numa cheia. Viu ilhas navegando arrancadas das ribanceiras. Então, esse boi morto que o Manuel Bandeira viu, né? Esse Manuel é o Manuel Bandeira, né? Uma referência ao poeta Manuel Bandeira, que escreveu, da onde que o Manuel Bandeira, da onde que saiu esse boi morto? De um poema do Manuel Bandeira chamado Evocação do Recife, no qual o poético descreve o boi morto rodando na cheia do mesmo rio. Então, percebe aqui um intertexto, né? Uma articulação entre dois textos, um diálogo entre dois textos literários, a obra O Rio, dialogando com um poema chamado Evocação do Recife, de Manuel Bandeira. Vamos ver esse trechinho do poema para a gente enxergar, para a gente pontuar esse diálogo. Aqui o Rio está dizendo do boi morto que o Manuel Bandeira mencionou, viu numa cheia. Né? Olha esse poema do Manuel Bandeira. No poema, o trecho, apenas um trechinho onde aparece o Rio. O nome do poema, Evocação do Recife. Aí diz o eu poético do Manuel Bandeira. Mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância, a Rua da União onde eu brincava de chicote queimado, Capiberibe, Capiberibe, cheia, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu e nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Né? Então, aqui está mostrando o boi morto, que depois o Rio vai mencionar para nós. Quando nós voltamos aqui em Manuel Bandeira, né, estamos voltando lá na primeira geração. Vocês percebem o poema característico da primeira geração? Percebem a falta de vírgulas, as orações todas emendadas uma na outra, cheia, cheia, barro, boi morto, árvore, destroço, redemoinho, sumiu, e falta ponta, falta vírgula. O que é isso? Né? É coisa da primeira geração, característica da primeira geração, a transgressão, né? A rejeição ao estilo anterior, né? A forma anterior, as influências das vanguardas, principalmente a cubista, a futurista. Né? Então, essa ausência de pontuação, de separações por vírgula nos poemas da primeira geração está aqui na Evocação do Recife. Então, eu pontuo como bastante interessante, né? Esse diálogo entre obras literárias que acontece muito e é algo que a gente sempre precisa pontuar, porque se vocês lembrarem, lá no primeiro texto do nosso livro didático, do Cerezo, dá lá que os textos dialogam uns com os outros, né? Os textos do passado, do presente e do futuro dialogam entre si, não só no tempo, mas no espaço geográfico. O texto de um lugar se dialoga com o outro. Né? Aqui, no caso, nós temos o mesmo cenário, o rio Capibaribe, que aqui ele é chamado de Capiberibe, mas ele tem essas duas possibilidades. Né? Então, nós temos dois textos literários de duas gerações do modernismo dialogando entre si. Okay? Então, assim, nós conhecemos um pouquinho mais da obra do Rio, vimos lá que a principal característica dela que é o eu poético sendo o próprio Rio. Okay? Vamos avançar um pouquinho mais, então, agora com a obra Cão Sem Plumas. Pouca coisa sobre essa obra. É a terceira obra, na verdade seria a primeira, que forma a trilogia. O Cão Sem Plumas, O Rio, Morte, Vida Severina. Quem é esse cão sem plumas? É o próprio Rio Capibaribe. Então, veja um trechinho da obra. A cidade é passada pelo rio,
como uma rua que é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada, né? Então, que está mostrando a situação já tá apresentando para a gente a situação do rio. A cidade é passada pelo rio, o caminho por onde ele percorre. Né? Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se, parar. Né? Suas águas fluíam então mais densas e mornas, fluíam com as ondas densas e mornas de uma copa. Né? Então, aí nós temos as características do rio Capibaribe. Agora nós temos aqui um narrador em terceira, um narrador não, melhor, um eu poético, né? Um eu poético em terceira pessoa que conta para nós a situação. Ele vai construindo para nós a situação do rio Capibaribe durante o seu percurso, o estado de miséria dele devido à seca. Né? E ele desce lento, pesado, porque seria água daquele rio, fruta de alguma árvore, porque parecia aquela uma água madura, porque sobre ela sempre como que iam pousar moscas, né? Por quê? Porque muita sujeira, muito lixo, muito barro. Okay? Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje, o objetivo era esse, né? A gente conhecer um pouquinho mais sobre o Rio, um pouquinho mais sobre Ponte Sem Plumas, mas o nosso foco, então, ficou mesmo na obra Amor de Vila Severina. Essa obra ela será, assim, digamos, mais objeto das nossas provas próximas, né? Mas esse conhecimento sobre o João Cabral, suas principais obras, ele é importante para nós. Né? Nas próximas semanas, nós vamos continuar a nossa revisão. Lembram que nós passamos por João Guimarães Rosa e por Clarice Lispector, mas não fomos a fundo, ainda falta uma revisão para a gente consolidar esse conhecimento. Então, nas próximas semanas, nós vamos tratar outra vez, vamos voltar a uns pontos interessantes de João Guimarães Rosa para a gente checar suas características. Né? Eu peço a vocês que se mantenham alerta, se organizem, não faltem às aulas, não deixem de ver o material, que agora está bem mais tranquilo. Essa semana nós não teremos o nosso desafio semanal, tivemos semana passada, eu até lembro que parabenizo e agradeço aqueles que participaram do desafio, é importante para o treinamento para as nossas provas. A Ana Barros, a Júlia, a Sheila, a Ana Carolina Fernandes, a Ana Beatriz, a Ana Carolina Oliveira, estiveram lá presentes, fizeram o desafio da semana passada. Nessa semana nós não teremos, na semana próxima, aí nós teremos outros desafios, e aí eu espero a participação de vocês. Lembrando vocês que nós estamos no terceiro trimestre, então a nossa próxima prova será a segunda P, e depois a AE. Né? E a nossa matéria dessa prova é a terceira geração dos três autores, Guimarães Rosa, Clarice e João Cabral de Molina. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês e espero que vocês estejam indo bem, estudando e se organizando muito bem para as próximas provas e para os vestibulares. E o objetivo nosso é preparar vocês, ajudar nessa preparação para que a gente saia bem, ok? Gente, muito obrigado, boa semana para vocês e bom estudo, ok? Tchau, gente, valeu.